Revelado: mulher mecânica transforma motor desvalorizado em 100 mil com habilidade incrível. Ana, uma mulher de 28 anos, sempre teve um amor incondicional por motores. Desde pequena, ao lado do pai, aprendeu a arte mágica da mecânica, respirando óleos e graxa em sua pequena cidade, São Miguel do Araguaia. Enquanto outros meninos brincavam de bola, ela estava ali, enfiando a mão em motores enferrujados, consertando o que muitos achavam ser sucata. Mas a cruel realidade de ser uma mulher mecânica na pequena cidade pesava sobre ela. Em sua oficina, era vista apenas como ajudante, enquanto seus colegas homens recebiam aplausos e reconhecimento. O olhar cético da sociedade a feriu e a fez duvidar de si mesma. A vida de Ana era marcada pela luta diária. Sua mãe, Dona Maria, envelhecia a passos largos e Lucas, seu irmão, sonhava em ser jogador de futebol. Com o coração pesado, mas determinado, Ana acordava todos os dias e se lançava em um trabalho que não a valorizava. Entretanto, tudo mudou em um dia comum. Um motor velho, sujo e enferrujado entrou na oficina. Para seus colegas, era um pedaço de lixo. Mas para Ana, era uma oportunidade de ouro, uma chance de se inscrever na competição de mecânica da cidade e ganhar 100 mil reais. Com o coração acelerado e os olhos brilhando de esperança, ela decidiu que iria realizar aquele projeto. Enquanto as semanas passavam, Ana se entregou de corpo e alma. Entrava na oficina antes do sol nascer e saía quando a noite caía, com as mãos sujas e o corpo cansado, mas feliz. Ao lado dela, sua mãe a encorajava e preparava lanches, enquanto Lucas prometia segurar a bola e fazer os passes certos sempre que ela se sentisse cansada. A força familiar a impulsionava. Mas não demorou muito para que Jorge, seu ex-colega, descobrisse suas intenções e tentasse sabotá-la. Ele começou a espalhar mentiras, tentando desacreditar Ana. O medo do desprezo e a ansiedade a consumiam, mas o que ela sentia mais era a raiva transformada em determinação. Ela não iria deixar que ninguém apagasse seu sonho. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Na semana da competição, o motor começou a tomar forma e Ana se sentia mais confiante, mas a pressão estava alta. No dia do evento, o ar estava carregado de tensão. Observadores e concorrentes, a maioria homens, olhavam para ela com desdém. Mas ao invés de fraquejar, Ana respirou fundo. Ao se deparar com um problema inesperado no motor, seu coração disparou. Tudo parecia ruir. Mas antes que pudesse desistir, lembrou-se da força de sua família e do legado de seu pai. Com o olhar focado e uma chama acesa dentro dela, Ana estava prestes a realizar o que muitos duvidavam ser possível. Será que ela conseguiria reescrever sua história e mostrar que seu valor vai muito além de um motor velho? O que acontecerá em seguida, quando o mundo finalmente olhasse para ela, não apenas como a ajudante, mas como a verdadeira mecânica que sempre foi? O barulho da multidão ressoava como um tambor, um eco de vozes impacientes e exclamações nervosas. Ana estava em pé, ao lado do motor que havia trabalhado por semanas. O cheiro de graxa misturado com o destino pairava no ar. Ela olhou para seus concorrentes, homens robustos, confiantes, que trocavam sorrisos arrogantes entre si. Ana sentiu um frio na barriga, mas rapidamente se lembrou do que estava em jogo. A visão da mãe sorrindo para ela e a energia contagiante do irmão a lembraram de que aquele motor não era só sobre vencer, era sobre se provar a si mesma e a todos que sempre duvidaram. "Vamos lá, Ana!" murmurou, quase como um mantra, lançando um olhar desafiador para Jorge. Ele estava lá, observando de braços cruzados, como se esperasse o momento da sua queda. Mas Ana não permitiria que ele tivesse essa satisfação. Ao invés disso, a energia que ele emanava a impulsionou. O apito soou e a competição começou.
Os concorrentes foram se dirigindo para suas estações, mas Ana ficou parada por um instante. Ela precisava encontrar um centro, uma paz em meio ao caos. Olhando para o motor diante dela, as engrenagens que haviam sido trancadas em sua mente ao longo dos anos ganharam forma. Ana inspecionou cada detalhe, cada poro da mecânica. O motor então, que antes parecia uma pilha de sucata, agora era uma extensão dela mesma. Com as mãos ágeis, ela começou a trabalhar, a tensão era palpável. O primeiro teste seria uma combinação de habilidades, ignição. O momento em que a luz do motor brilharia ou se apagaria, como sua própria vida. As faíscas brilhavam como estrelas diante de seus olhos. E quando ela apertou o botão, um som robusto ecoou pelo ar. O motor ligou. Os aplausos da plateia foram como música aos seus ouvidos. Era a certeza do seu trabalho, da luta e das horas investidas. Porém, o brilho de euforia logo ficou ofuscado quando um dos motores de um dos concorrentes começou a reagir de maneira estranha. Tudo estava bem até que uma fumaça branca começou a escapar. Ao olhar, Ana viu Jorge balançando a cabeça, uma expressão de frustração no rosto. Ele não estava preparado. Naquele momento, a dúvida cruzou pela mente de Ana. E se Jorge tentasse desviar a atenção? Se ele fizesse aquele motor falhar mais uma vez? O medo sussurrou em sua mente, mas ela o silenciou. Se o motor dele não funcionasse, poderia ser a chance dele tentar sabotá-la de algum jeito. Mas assim que observou a angústia no rosto de Jorge, sua determinação se fortaleceu. Não era suficiente vencer, ela queria vencer com honra. O seu valor não poderia ser mensurado apenas pelo prêmio, mas pela integridade e pela paixão que colocava em cada aspecto do seu trabalho. Ana se virou para o motor que ela transformará com tanto carinho. Com um sorriso no rosto, respirou fundo e tomou coragem. Era hora de focar no seu motor, nas suas habilidades. Mas o que ela não esperava era a aparição de um inspetor do evento, que se aproximou e disse: Ana, precisamos verificar seu motor. Há algo suspeito aqui. Os olhos de Ana se abriram em choque. Desde quando uma inspeção tão próxima era parte das competições? Ela sabia que algo estava prestes a acontecer e o que estava em jogo nunca foi tão claro. O público estava olhando, a ansiedade aumentava, já Jorge sorria, ansioso para ver sua possível derrota. E agora, será que Ana conseguiria passar por essa nova prova? O que o inspetor encontraria? Ela estava prestes a descobrir que as verdadeiras lutas vão muito além do que parece. O inspetor, um homem de terno escuro e expressão impassível, começou a examinar o motor com olhar crítico. Ana sentiu seu coração disparar. Cada movimento do inspetor era como uma faca afiada, cortando a tensão do ambiente. Ela estava exposta, vulnerável, e todos os olhos a observavam. Ele tocou em cada componente, cada parafuso e fiação. O silêncio se tornou ensurdecedor. A plateia contorcia-se em suas cadeiras, murmurando entre si. Ela sentia o suor escorrendo pela testa, misturando-se ao perfume de graxa que tanto amava. Se algo fosse descoberto, se a competição fosse interrompida, tudo estaria em risco. O inspetor finalmente se virou para Ana e disse: parece que seu motor possui algumas modificações. Isso não está em conformidade com as regras da competição. O mundo pareceu parar. O que ele queria dizer com modificações? Ana segurou a respiração, um turbilhão de emoções a invadiu. Os testes sobre os quais havia trabalhado tão arduamente eram agora questionados. A ideia de desonestidade a deixou enjoada. Ela se lembrou das palavras da mãe: vale mais a honra que o troféu. Ela respirou fundo e decidiu falar. Essas modificações são para otimizar o desempenho. Cada ajuste foi feito seguindo princípios que aprendi ao longo da vida e com um amor por mecânica. Não está fora do que usamos aqui, é apenas mais do que o básico. Sua voz tremia, mas ela se manteve firme. A multidão estava em espasmo, sentindo a tensão. Podia-se perceber um misto de apoio e dúvida nos olhares. A expressão do inspetor não mudava. Ele apenas balançou a cabeça lentamente, como se ponderasse sobre as palavras de Ana. Nesse momento, que parecerá uma eternidade, Jorge avançou um passo. Acha mesmo que suas palavras vão convencer? Você sabe que isso é uma competição e não uma apresentação de aula.
Não vale a pena correr riscos. Ana olhou para ele com raiva, mas algo em seu olhar a desarmou. Era apenas medo, como o dela. Jorge, por trás da sua arrogância, também estava em uma batalha para se provar. Era hora de confrontar. Dizer que não vale a pena é não entender o que é competir de verdade. Cada motor, cada sonho, está aqui, no coração de cada um que está lutando. Não me diga que você não deseja vencer com honra. Ana se virou para a plateia, implorando por apoio, e o que viu fez seu coração bater mais forte. Alguns rostos estavam sorrindo, encorajando-a a continuar. O inspetor então a interrompeu. Vou precisar dar uma olhada mais de perto nas suas modificações. Se não encontrar nada que viole as regras, será seu momento de brilhar. Ele gesticulou para um assistente, e o público prendeu a respiração, esperando pela decisão. Ana chorava internamente, mas depois dessa frase, um novo impulso cresceu dentro dela. Se seu motor não era só uma máquina, mas representava sua luta, então ela tinha que lutar por ele como nunca antes. A paixão tomou conta, e cada fibra do seu ser clamava por dar o próximo passo. O inspetor começou a abrir o motor, e Ana tentou manter a calma, mas o calor da emoção era quase insuportável. Cada peça que ele examinava fazia seu coração acelerar. Até que seu olhar se deteve em um detalhe, um ajuste que poderia mudar tudo. Ah, isso aqui, ele murmurou, e Ana congelou. O que seria? Ela não tinha ideia do que ele estava prestes a descobrir. Teria o instinto dela ajudado ou seria sua maior perda? Os olhares ameaçavam confundir, e uma nova sombra de incerteza pairava no ar. Se isso não for uma modificação simples, do que estamos falando aqui? Questionou o inspetor, levantando a voz agora. E naquele instante, Ana percebeu que sua verdadeira batalha estava prestes a começar. O que mais poderia estar escondido em seu motor? Ela se sentia à beira de uma revelação, e precisava se preparar para enfrentar as consequências. Era um momento crucial e sua coragem seria testada mais uma vez. Como ela iria lidar com isso? Ana sentiu o calor subir pela sua nuca enquanto o inspetor examinava aquele pequeno componente, um ajuste que fizera em segredo. O tempo parecia escorregar entre os dedos como areia, e em seu peito, um turbilhão de sentimentos a dominava. Não apenas o medo de ser desclassificada, mas a vergonha de trair todos os que acreditaram nela. Posso saber o que isso representa? O inspetor questionou, olhando-a com um ar desafiador. A plateia ficou em silêncio, cada espectador segurando a respiração, esperando que as palavras dela trouxessem luz àquela escuridão. Ana engoliu em seco. As regras da competição eram claras, mas a paixão por mecânica também a guiava. É uma técnica que aprendi com meu pai, ela começou, tentando manter a confiança na voz. Nós estávamos sempre buscando formas de melhorar o desempenho dos motores. Este ajuste, ele não é só um truque, ele garante eficiência sem comprometer a integridade do motor. É como dar uma alma ao que é apenas uma máquina. O inspetor arqueou uma sobrancelha, avaliando a resposta. Ana sentiu que aquele era o momento em que cada um dos competidores havia se tornado parte de sua história. A plateia começava a murmurar novamente, mas agora as vozes pareciam mais solidárias. O nervosismo deu lugar a um fio de esperança. Mas isso não está nas regras, Jorge interveio, rompendo a tensão. Você sabe que competir com eficiência é uma coisa, mas quebrar normas é inaceitável. Isso não é só uma questão de honra, Ana. É sobre a justiça desse campeonato. A indignação da plateia se manifestou em murmúrios, refletindo a polarização daquele momento. Ana olhou para Jorge, tentando enxergar se havia alguma dúvida em seu olhar. Ele parecia tão decidido, enquanto ela buscava apenas a chance de provar o que era capaz. Era um embate não apenas entre competidores, mas um conflito das suas próprias verdades. E nessa batalha, ela não permitiria que a dúvida derrotasse. Eu entendo suas preocupações, Jorge. E respeito as regras. Mas se não arriscarmos, como podemos realmente descobrir do que somos feitos? Sua voz soou como um grito do coração. Essa competição é a chance de mostrar que somos mais do que simples participantes. É uma oportunidade, Jorge, e quero lutar para provar que podemos ser melhores. O inspetor parecia ponderar suas palavras.
Ana sentiu um fio de adrenalina percorrer seu corpo. Em sua mente, visualizou o motor como uma extensão de si mesma, carregando suas esperanças, suas memórias e a força que sempre encontrou na mecânica. Enquanto o inspetor voltava sua atenção para o ajuste, Ana desejava que ele visse não apenas uma modificação, mas a paixão de uma mecânica que se recusava a desistir. Ele soltou um suspiro e começou a procurar mais alguma evidência dentro do motor, seu olhar atento analisando cada detalhe. O que você está fazendo pode ser visto como um risco ou uma inovação. Por outro lado, se realmente não estiver de acordo com as regras, isso pode trazer sérias consequências para você e para a competição, comentou ele. Ana sentiu sua respiração acelerar. E se ele considerasse aquele ajuste como uma violação? À medida que ela observava, a tensão aumentava, os olhares da plateia a rodeavam como um manto pesado. Poderia ser o próprio julgamento dela, ou poderia ser a chance de garantir que seu talento fosse reconhecido. O inspetor então se voltou novamente para ela. Você tem coragem, isso eu dou a você. Mas tenha certeza de que, quando eu terminar de examinar, você estará preparada para a verdade sobre seu motor. A última frase dele soou como um aviso, uma reflexão potente que poderia mudar tudo. Ana sentiu o coração pesar, mas uma certeza clara se formou. Não importava o que acontecesse a partir dali, ela lutaria pela verdade que a movia. Estava apenas começando. Eu estou pronta para qualquer resultado, ela declarou, erguendo a cabeça, enfrentando o inspetor com determinação. O ambiente estava pesado com expectativa e o clima era quase elétrico. Com um gesto, o inspetor ajoelhou-se para ver melhor o motor. A plateia estava em expectativa semelhante a um daqueles momentos perfeitos em um filme. E, de repente, a cena ficou mais intensa. O que ele descobrira poderia mudar tudo para Ana. A revelação estava prestes a desembarcar como um furacão de consequências. O silêncio na sala agora era palpável. O inspetor, totalmente absorto em sua análise, movimentava-se com a precisão de um maestro em plena execução de sua sinfonia. Ana sentia cada batida de seu coração ressoar em sintonia com o que se passava. O motor estava exposto, suas entranhas reveladas, e tudo o que ela havia colocado ali parecia flutuar no ar. Rapaz, olha isso, exclamou um dos outros competidores, quebrando a tensão. Impressionante como ela conseguiu equilibrar as coisas. Os murmúrios se espalharam como fogo em palha seca. O otimismo de uns, a indignação de outros. Ana não conseguiu evitar um leve sorriso. Aquilo significava que sua paixão estava começando a contagiar algumas pessoas. Mas Jorge, ao fundo, tinha o semblante fechado. Ele não parecia convencido. A ansiedade dele servia como um lembrete constante de que nem todos compartilhavam do mesmo entusiasmo que ela. O que poderia ser uma aprovação ia se tornando um tormento. O inspetor se levantou, limpando as mãos na parte da frente da calça e se virou para a plateia. Um momento decisivo. O que encontrei aqui muda o que sabemos sobre nossas normas, ele começou, a voz cheia de gravidade. O projeto da Ana demonstra uma habilidade e um entendimento técnico que extrapola o convencional. Este motor não é apenas um motor, é uma inovação que poderia definir novos padrões em nossa competição. Nesse instante, uma onda de emoções tomou conta de Ana. Uma mistura de alívio, pressão e euforia. Contudo, o inspetor não tinha terminado. Porém ele continuou, é preciso lembrar que inovação não pode ser um pretexto para quebrar as regras. A questão agora é, isso realmente estava dentro dos limites? Um frio na barriga tomou conta de Ana. Será que aquele reconhecimento viria acompanhado de uma condenação? O murmúrio da plateia parecia um coro de centenas de vozes, quase como se estivesse analisando sua alma. Ana olhou para Jorge, esperando ver um traço de apoio, mas encontrou apenas um olhar duro e cético. A esperança que ela cultivava se dissipou por um breve momento. Mas foi quando viu a expressão de seus colegas, alguns com os olhos brilhando de admiração e até de respeito, que algo dentro dela reacendeu. Eu vou lutar por isso, sussurrou para si mesma, com um fogo renascente. Ana respirou fundo e se posicionou na frente do inspetor mais uma vez. Se houver alguma penalização, que seja justa. Meu objetivo nunca foi trapacear, mas mostrar o poder da inovação e da artimanha.
Não estou aqui para ser uma lutadora solitária, estou aqui para respirarmos todos juntos. Podemos ir além. O inspetor a observou, impressionado. Ele havia visto muitos competidores, mas a determinação dela era algo raro. Então você está preparada para escutar não apenas a verdade sobre o seu motor, mas sobre sua jornada inteira? Sua luta, sua essência a partir daqui. Ana se sentiu engolida pela gravidade do momento. Era como se a própria competição agora estivesse ligada a ela. Ela sentiu. Estou pronta. Era a hora da verdade. O inspetor alcançou um jeito de elevar as tensões, enquanto seus olhos analisavam a multidão. Antes de anunciar qualquer veredito, ele disse: quero que todos aqui ponderem, em uma competição, o que realmente conta. As regras ou a transformação que podemos trazer para o mundo. Ana sentiu o coração disparar novamente. Uma transformação? Essa era a chave da competição? Se sim, seria a sua chance de não só vencer, mas de mudar a forma como todos viam a mecânica. Agora, suas palavras estavam voando com um novo significado, e ela se perguntava: o que mais poderia acontecer se o inspetor decidisse apoiá-la? Mas e a reação de Jorge? Como ele reagiria a tudo isso? As próximas palavras do inspetor poderiam mudar a trajetória dela para sempre. E a pergunta ecoava na mente de Ana: quem eu realmente sou nesta competição? Ana mal conseguia conter a respiração enquanto aguardava ansiosamente a resposta do inspetor. A plateia, agora um mar de rostos ansiosos, parecia pulsar em sintonia com seu coração acelerado. Os murmúrios eram como uma eletricidade, mas ainda havia uma sombra sobre a sua luta. Jorge, por exemplo, parecia mais distante do que nunca. O inspetor olhou fixamente para Ana, como se sua força fosse traduzida em uma linguagem que só ele compreendia. A inovação é alimentada pela ousadia, Ana. Mas, em cada passo que damos, precisamos avaliar as consequências. Eu preciso de um momento para ouvir o que a plateia tem a dizer. Vocês, competidores, o que acham disso? Ouvindo aquelas palavras, um frio percorreu a espinha de Ana. Como alguns poderiam estar prontos para apoiá-la, enquanto outros provavelmente estavam sedentos por uma falha? Logo, vozes começaram a surgir, cada uma trazendo um peso diferente. É apenas um motor, gente. Regras são regras. Disse um dos concorrentes, refletindo a postura dura que Ana já esperava de Jorge. Mas, antes que ela pudesse se sentir derrotada, um colega seu retirou o peso do seu coração. Ela nos inspira. Isso pode ser o que a indústria precisa. Vamos além. Então, lá estava o jogo, um vai e vem emocionante. Para cada voz que a criticava, outra a levantava. Ela viu o brilho nos olhos de alguns, o apoio genuíno. Aquilo deu a ela um fio de esperança. O inspetor, ainda em silêncio, assimilou as reações da plateia. O tempo parecia se arrastar, e Ana lutava para manter a calma. Em um momento de clareza, ela percebeu que precisava usar o poder das palavras e da vulnerabilidade. Caminhou até a borda do palco e olhou nos olhos de seu público. Estamos aqui, todos nós, por uma razão. A mecânica não é apenas uma questão de fórmulas e engenhocas. É a arte de transformar ideias em realidade. Cada um de vocês tem sua história e luta. Eu sou uma mulher apaixonada por beleza e inovação. Não quero quebrar as regras, mas sim derrubar os muros que nos separam dos nossos sonhos. A competição deve ser um lugar de oportunidades. A multidão pareceu hesitar de um jeito diferente. Algumas pessoas se viraram para comentar, outras aplaudiam. Jorge, em meio ao tumulto, olhou diretamente para ela, e seus olhos carregavam uma tempestade de emoções que Ana não conseguia decifrar. Uma parte dela desejava que ele a apoiasse, mas ela sabia que a aprovação maior vinha de dentro dela mesma. Assim como vocês, eu também tenho dúvidas. E essa dúvida pode gerar transformações maravilhosas. Vamos ver além das regras. Vamos ver as possibilidades. O que acham? As palmas começaram de forma tímida, mas logo se tornaram um estrondo. Era sua chance de unir todos em torno de uma visão. O inspetor, surpreendentemente, sorria.
Ana, sua capacidade de unir as pessoas é extraordinária. E pelo que vejo, a plateia parece pronta para uma nova perspectiva. Contudo, antes que ele pudesse finalizar, Jorge interrompeu. Se isso não for só uma promessa vazia, só o tempo dirá. E nem todos aqui estão dispostos a aceitar mudanças sem resistência. A sala parou. As palavras de Jorge pairaram no ar como um desafio. Ana sabia que a jornada ainda estava longe de terminar. O próximo passo seria decidir se ela continuaria a caminho da transformação ou se confrontaria os desafios que viriam. Qual é o próximo movimento? Ana pensou, sentindo o peso das expectativas. O inspetor alinhou-se ao microfone novamente, pronto para tomar uma decisão. Mas antes de fazer qualquer anúncio, uma pergunta surgiu em mente de Ana: até onde ela estava disposta a ir por sua paixão, mesmo que isso a separasse de pessoas que, um dia, foram suas aliadas? E com essa interrogação dançando em seus pensamentos, a verdadeira batalha parecia apenas começar. Ana não conseguia desviar o olhar do inspetor. O peso de cada palavra dele parecia um eco em sua mente. O que ele diria a seguir poderia ser a virada que tanto esperava ou o fim do seu sonho. A plateia estava elétrica, um mar agitado de emoções, e ela sentia que poderia perder o controle a qualquer momento. É hora de decidir se vamos abrir espaço para a inovação ou nos contentar com o que já temos, ele falou, e uma onda de murmúrios percorreu o local. Ana respirou fundo, tentando se ancorar na convicção que tinha. Contudo, a presença de Jorge, com seu olhar crítico e desafiador, a tirava do eixo. A mudança não é fácil, mas é necessária, pensou, tentando encontrar a coragem que sentia escorregar entre os dedos. Deixe-me ser clara, disse o inspetor, interrompendo sua linha de pensamento. Estamos diante de uma oportunidade única. Vamos construir algo que reverberará na nossa indústria. Ana, você está disposta a liderar essa mudança? As palavras soaram como um convite para o abismo. O que significava ser a líder? Ela sentiu o coração disparar, como se quisesse saltar do peito. Estava pronta para isso? Jorge mantinha sua postura defensiva, seus braços cruzados indicando uma barreira entre eles. E Ana, por dentro, lutava contra um turbilhão de inseguranças. Eu quero! Exclamou, surpreendendo a si mesma. Quero unir ideias, quero abrir um espaço onde todos possam participar e sonhar. A sala ficou em silêncio. O instinto de luta pulsava em suas veias. Então, que comece a transformação! Declarou o inspetor, em um tom decidido. O aplauso se intensificou, e Ana percebeu que aquelas palmas não eram apenas um reconhecimento, eram um apoio, uma aliança formada em torno de sua proposta. Mas Jorge ainda não parecia convencido. Isso é um jogo perigoso, Ana. Você pode perder muito ao arriscar-se, ele murmurou, e as palavras dele foram como um balde de água fria. Uma parte dela o ignorava, comemorando a aceitação do inspetor. Outra, porém, lutava contra a dúvida insinuante que ele plantara. O que realmente significava arriscar-se? Era fácil falar sobre inovação quando se tinha segurança. Ana se perguntava se os riscos valiam a pena. Verdade, Jorge. Mas o que seria da vida sem riscos? Questionou ela, decidido a não recuar. Se não tentarmos, nunca saberemos o que poderíamos conquistar juntos. A determinação da resposta dela soou como um estalo na sala. Logo, as vozes se misturaram em discussão frenética, algumas apoiando sua visão enquanto outras se mostravam relutantes. Ana observou cada expressão, cada reação, como se estivesse absorvendo um novo panorama. Após alguns minutos de debate, o inspetor pediu para que todos se acalmassem. Vamos formalizar uma nova proposta. Ana, você terá a chance de criar um projeto piloto baseado na sua ideia. Mas com essa liberdade, vem responsabilidades. Ana sentiu a adrenalina disparar. Era um passo para frente, mas o peso de sua decisão a fazia questionar se estava realmente pronta para aceitar a liderança. E se eu falhar? O pensamento cortante ecoava em sua mente. Ela olhou para Jorge novamente, esperando ver algum sinal de apoio, mas ele se mantinha o mais distante possível. O desconforto naquele olhar a fez sentir-se mais sozinha do que nunca.
Como líder, você terá o poder de determinar o caminho, mas isso vem com consequências. Ana, você está preparada para encarar tudo isso? Questionou o inspetor. As palavras ecoaram dentro dela. A multidão aguardava sua resposta, e mais uma vez Ana se viu no centro de um furacão emocional. Dizer que sim seria arriscar tudo. Dizer que não seria viver de forma cômoda, mas talvez não significativa. E o que ela mais desejava era ser significativa. A plateia aguardava, e o olhar penetrante do inspetor parecia fortificador. No entanto, a ausência de Jorge pesava como uma âncora. O que seria da sua caminhada se ele não a apoiasse? Ana hesitou por um instante, o coração em conflito. Até onde seria capaz de ir por aquilo que acreditava? O tempo parecia passar devagar, e em meio ao silêncio da sala, ela sussurrou para si mesma: eu preciso responder, mas a que custo? Enquanto se preparava para sua decisão, um novo desafio pairava no ar. Qualquer escolha poderia levá-la a um número infinito de caminhos, mas qual deles verdadeiramente ela desejava trilhar? Ana sentiu o calor da plateia se intensificar enquanto a pressão aumentava. Cada olhar parecia pesar sobre seus ombros, como se estivesse carregando o destino de todos aqueles ali presentes. O inspetor esperava. Jorge continuava impassível, e seu silêncio gritou mais forte do que qualquer palavra. Era quase como se o universo aguardasse sua resposta, pronto para girar sobre o eixo da escolha que faria. Sim. Eu aceito, exclamou, e as palavras saíram como um grito de liberdade, cortando o tenso silêncio que envolvia o ambiente. O aplauso que se seguiu explodiu como fogos de artifício em uma noite de festa. Porém, por trás da euforia, uma tempestade de incertezas agitou seu coração. A alegria dos outros contrastava com o medo crescente que se formava dentro dela. Ótimo! Então vamos dar início a isso, respondeu o inspetor, claramente satisfeito. Ele já estava pronto para encaminhar as coisas, dando ordens, quando Ana notou uma expressão que nunca vira antes no rosto dele. Era um misto de esperança e desconfiança. Seria essa a mesma pressão que ela sentia dentro de si? Após a reunião, Ana se encontrou sozinha em um canto, cercada por papéis e anotações. A sala se esvaziava aos poucos, mas sua mente estava a 1000 por hora. Uma ideia florescia ali, mas as palavras do Jorge ecoavam como um lembrete persistente do risco que agora corria. E se eu falhar? A pergunta consumia. Não bastava apenas ter coragem, era preciso traçar um caminho claro em meio ao caos. A voz de Jorge interrompeu seus pensamentos. Você realmente acha que pode fazer isso, Ana? Ele estava ali, não mais como um espectador crítico, mas como um opositor. E, estranhamente, o coração dela disparou ao vê-lo. O que teriam sido mais que palavras atravessadas? Eu sei que posso. E se não tentar, nunca saberei, respondeu com mais convicção do que realmente sentia. Mas, em seu íntimo, uma parte dela desejava que ele a apoiasse, que pudesse acreditar na mudança que tanto buscava. Ser a líder não significa apenas acreditar em si mesma. Sua voz carregava uma firmeza que desafiava a fragilidade que por vezes sentia. Significa também saber lidar com os outros. E isso você precisa aprender rápido. As palavras dele penetraram em sua consciência. O que seria da sua liderança se não conseguisse unir todos ao seu redor? Todas aquelas pessoas que um dia tinham sido parte do problema, poderiam agora ser a solução. Com um esforço, ela disse: eu vou reunir a equipe e propor um brainstorming. O que você achou de toda a ideia? A desconfiança nos olhos de Jorge pareceu suavizar, pelo menos um pouco. Faça isso, mas eu ainda não estou convencido de que é a melhor solução. Ele a olhou por um momento, como se estivesse tentando entrar em sua mente. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Ana não conseguia fechar os olhos. O que era exatamente aquele sentimento que a movia? A ansiedade de uma responsabilidade avassaladora batia em seu peito, e ela não sabia se estava pronta para encarar. Dentro dela, novas ideias começaram a dançar, se misturando com as inseguranças. Ela poderia inovar, mas com um peso que nunca havia sentido antes. Uma semana depois, era o dia do brainstorming. Ana olhou com esperança para os rostos conhecidos, ainda um tanto inseguros sobre o caminho que estavam prestes a tomar.
Mas quando viu o olhar de Jorge na multidão, um impulso renovado se acendeu. Se ela quisesse realmente fazer a diferença, precisava começar ali. Os participantes começaram a compartilhar suas ideias, algumas mirabolantes, outras práticas. Ana as acolheu a todas, mas notou que algumas pessoas permaneciam caladas, um sinal de hesitação que não poderia ignorar. Vamos lá, pessoal! O que vocês têm a dizer? A energia estava mudando, mas algo ainda estava faltando. Como catalisar esse potencial? Neste momento, Ana percebeu que não se tratava apenas de exposição às ideias, mas sim da construção de um verdadeiro espaço onde todos se sentissem seguros para expor suas vozes. Seria essa a chave para alcançar a inovação que desejava? A pressão agora era dupla: liderar e escutar. O desafio estava lançado. No olho do furacão das ideias, Ana não percebeu o celular vibrar em sua mesa. Uma mensagem piscou: precisamos falar. É urgente. Aquilo paralisou sua mente por um instante. O que seria tão urgente a ponto de interromper sua nova jornada? Ela respirou fundo, o coração acelerado. O melhor e o pior da sua vida estavam prestes a se encontrar, e nenhum caminho estava livre de desafios. E nesse emaranhado de sentimentos, a pergunta final ecoava: o que ela realmente estava disposta a sacrificar para que aquele sonho virasse realidade? Ana olhou fixamente para a tela do celular, a mensagem piscava de forma insistente. Precisamos falar. É urgente. As palavras pulsavam em sua mente, como um tambor batendo forte, exigindo atenção. O que poderia ser tão alarmante que justifique desviar sua energia da reunião? Aquela mensagem permanecia como uma sombra, uma nuvem carregada pairando sobre suas ideias. Desculpe, pessoal, preciso de um momento, ela disse, forçando um sorriso que não conseguia alcançar seus olhos. O ambiente, antes vibrante com a troca de ideias, agora parecia um vácuo ao seu redor enquanto ela se afastava, buscando um canto mais tranquilo. Com um toque nervoso, Ana abriu o aplicativo de mensagens e visualizou o remetente. Era Carla, sua melhor amiga e confidente. A urgência que emanava daquela breve frase pareceu associar-se a um pressentimento. Ana não podia ignorar, mesmo em meio ao seu novo papel de líder. Carla, o que aconteceu? Ela digitou, enquanto cada letra parecia impregnar-se de preocupação. Em poucos segundos, o celular vibrou novamente. Ana, é sobre o seu pai. Ele não está se sentindo bem. O médico disse que deve ir ao hospital fazer alguns exames. Você precisa vir. As palavras a atingiram como um raio. O mundo ao seu redor desapareceu, e tudo ficou em silêncio. Lembrou-se de seu pai sempre forte, seguro, o homem que a ensinou a andar de bicicleta, a nadar e a não ter medo de sonhar. O pensamento de vê-lo doente causou um nó no estômago, e as novas responsabilidades começaram a parecer insignificantes diante da fragilidade da vida. Ana respirou fundo, tentando juntar pedaços da sua coragem. Estou indo, respondeu, sentindo-se repentinamente desgastada. Uma luta interna começou a surgir. Como ela poderia ser a líder que muitos esperavam, enquanto sua família passava por um momento que exigia sua presença e apoio? Retornou à sala de brainstorming com a mente confusa, as vozes dos colegas se mesclando em um só som. Cada ideia que antes parecia cheia de potencial agora parecia distante. Jorge a observava, provavelmente notando a mudança em seu comportamento. Ana, você está bem? Sim. Só preciso de mais tempo para essa ideia, ela balbuciou. Era verdade apenas pela metade, ela precisava de tempo, mas também de espaço emocional. Jorge franziu a testa. Se precisar de apoio, a equipe está aqui. Não hesite em nos considerar, disse, mas o tom soou mais como um aviso. O que estava em jogo era mais do que a ideia, era a própria essência de quem ela era. Assim que a reunião terminou, Ana mal teve tempo de coletar suas coisas. O instinto de correr até o hospital tomou conta, mas no fundo, a luta interna persistia. O que aconteceria com o projeto, com todos aqueles que contavam com ela? Enquanto dirigia, sua mente flutuava entre pensamentos de incerteza e a necessidade de ser forte. O motor do carro parecia brigar para acompanhar a ansiedade que tomava conta do seu ser. E se eu falhar? E se não conseguir?
As perguntas se aglutinaram, sombrando a luz que antes iluminava suas ambições. Chegando ao hospital, Ana foi recebida por um clima pesado. A espera na sala de emergência era pungente, repleta de rostos apreensivos e sussurros nervosos. Ao vê-la, Carla correu até ela e a abraçou, seu rosto impregnado de preocupação. Está tudo bem, não se preocupe. Você não está sozinha. O coração de Ana apertou ao olhar nos olhos da amiga, percebendo que ali estava o apoio que tanto precisava. Mas mesmo assim, o fardo da responsabilidade a confrontava. Era hora de decidir, seu papel como líder valia mais que sua família? Quando finalmente o médico veio com notícias, toda a atmosfera estava em suspense. Ana segurou a mão de Carla, e juntas, esperaram o que viria. Agora, ali, o que realmente importava começava a brilhar, mas seria um brilho na tempestade ou uma nova direção para ela? Os exames não apontaram nada grave, mas precisamos monitorar, disse o médico. O alívio quase fez Ana desmaiar, mas dentro dela, a batalha contra as expectativas ainda ecoava. E enquanto abraçava seu pai no quarto, a vida pulava entre os dedos como areia. O que ela estaria disposta a deixar para trás? Naquele instante, uma nova notificação surgiu em seu celular novamente. A reunião foi um sucesso, mas o que vem a seguir? Ana olhou para o aparelho, com o coração dividido entre a emocionante reviravolta de sua vida familiar e os desafios que ainda a aguardavam quando retornasse. A escolha entre seguir em frente ou ficar para sempre na incerteza estava mais próxima do que nunca. O que viria depois? Ana sentia que seu coração pulsava adrenalina enquanto voltava ao hospital. A abrupta reviravolta em sua vida impulsionava a se questionar sobre o que realmente importava. Com a saúde do pai estabilizada, ela teve a chance de respirar aliviada. Mas a essência da luta que travava na competição de mecânica ainda ecoava em sua mente. Ao retornar para sua oficina, uma mistura de determinação e insegurança a aguardava. A equipe que contava com ela estava à beira de um novo projeto, uma nova oportunidade. A sala estava em ebulição, todos discutindo as ideias que haviam surgido durante seu breve tempo fora. Vê-los ali, animados, ressoou como um sopro de vida. Ela sabia que precisava liderar, não apenas com coragem, mas com o coração. Desculpem-me pela ausência, começou, sua voz firme, mas vulnerável. Tive um momento difícil, mas agora estou aqui para seguir em frente e criar algo maravilhoso juntos. O olhar de Jorge, que até agora parecia conturbado, agora refletia uma mistura de curiosidade e respeito. A equipe olhou para ela com expectativa. Ana, imersa em um campo de ideias vibrantes, conduziu a reunião com paixão, misturando inovação às contribuições que cada membro trouxe à mesa. O que começou como um simples motor enferrujado agora tinha se transformado em um projeto vibrante, com todos ao seu redor se sentindo parte do mesmo sonho. Com os dias passando, o motor foi tomando forma e ganhando vida. Os desafios apareciam com frequência, mas ao invés de temor, havia cooperação. As falhas eram vistas como aprendizado, e cada erro apenas alimentava a paixão de Ana pela mecânica. O que antes parecia um bando de competidores agora era uma equipe unida, forte e resiliente. E então, numa manhã ensolarada, chegou o dia da apresentação. O nervosismo colidiu com a certeza que ela havia construído. Quando Ana subiu ao palco, sentiu uma onda de apoio irradiando de cada canto. Havia algo diferente no seu coração, um novo entendimento de que era completamente possível ser forte e vulnerável ao mesmo tempo. Não estava lá apenas pela competição, mas por cada história que se entrelaçava com a dela. Assim que a apresentação começou, a energia contagiante da plateia a cercou. Ana explorou cada detalhe do motor, revelando as inovações que ela e a equipe haviam desenvolvido. Os rostos dos jurados piscavam entre a admiração e a surpresa. Com o último slide da apresentação, Ana respirou fundo e lançou um olhar à plateia. Esse motor não é apenas uma máquina, ele é a união de todos os nossos esforços. É um símbolo de que a inovação, quando trabalhada em equipe, pode nos levar muito além do que imaginamos. Aplaudidos por visões iguais à sua, as palmas da plateia tornaram-se um mar sonoro. Ao final da competição, os juízes estavam prestes a anunciar o vencedor. Ana sentia seu coração pulsar como um tambor. Ao invés de expectativa, um sentimento de gratidão se espalhou por ela.
Não importava o resultado. O que realmente importava era a jornada, a transformação que havia experimentado e a força que encontrara dentro de si. E o grande vencedor é Ana e sua equipe. O grito do jurado ecoou, e o mundo girou em um misto de euforia. O calor da realização aqueceu cada canto do corpo dela. Emocionada, suas lágrimas escorriam, e ela sabia que aquele momento não era apenas sobre o prêmio, mas sobre entender seu valor. Jorge, que a olhou com admiração, se aproximou. Você fez isso, Ana. Parabéns! Você realmente é uma líder, disse ele, com sinceridade em seu olhar. Ana sorriu e, com um abraço acolhedor entre eles, finalmente se libertou do peso que carregara por tanto tempo. As coisas poderiam mudar, mas ela estava mais forte do que nunca. A vitória não era só dela, mas de todos os que lutaram ao seu lado. Com o motor funcionando e a equipe unida, Ana sabia que eles poderiam conquistar qualquer desafio que a vida trouxesse. O verdadeiro prêmio era a realização do trabalho em conjunto, a luta individual e coletiva, e a amizade que floresceu ao longo do caminho. O dia que começou com medo e incerteza agora se tornará um campo de possibilidades. Ana escolheu não apenas sonhar, mas realizar com a força que brotava do seu coração. E a jornada dela apenas começava. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Este é o momento de mostrar seu apoio. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão.